Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje quero convidar você a caminhar comigo pelo livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, e vamos aprender com o apóstolo Paulo sobre alguns princípios importantes da vida cristã, sobre um grande benefício da vida cristã, sobre dois caminhos e qual desses caminhos nós devemos seguir. A carta de Paulo à igreja que estava em Roma é uma carta desafiadora, é uma carta que deve ser estudada minuciosamente para que nós possamos tirar dela proveito para as nossas vidas, ensinamentos para as nossas vidas. O que Paulo quis dizer àquela igreja, qual a importância daquela igreja. E nesse texto específico, Paulo vai citar claramente dois caminhos e nós precisamos escolher entre esses dois caminhos. Então, quero convidar você a colocar o vídeo em pausa e abrir a sua Bíblia, então, em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 11, mas vamos olhando o texto, vendo o texto e aprendendo dele aquilo que ele nos diz. Paulo escrevendo, ele disse assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O pecado leva à morte. De modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, não as vontades da carne, as vontades do ser humano, não as vontades da natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Deus, este não pertence a ele. Vamos orar. Pai, obrigado pelo texto lido, obrigado pela tua palavra rica, que teu Espírito Santo dê a todos nós o entendimento deste ensinamento, dessa palavra. Conduza-nos no aprendizado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Interessante o texto que Paulo escreve e a forma com que ele vai colocando, né? Amizade com Deus, inimizade com Deus, vontade da natureza humana, vontade do Espírito. Há nitidamente dois caminhos na nossa vida. E Paulo nos explica esses dois caminhos. A mensagem central desse texto é andar em espírito. Não andar pela vontade do ser humano, não andar pela vontade da natureza humana, que essa natureza humana tem uma tendência pecaminosa, mas andar segundo o Espírito, andar segundo o caminho que Deus propôs, o caminho que Deus espera, o caminho que Deus quer. E é disso que Paulo vai, então, falando, né? Nesse ensinamento. E isso é que é importante para nós. A nossa vida é feita de escolhas. Do momento que a gente acorda, a gente começa a fazer escolhas. Desde que roupa vai vestir, desde o que vai ser um café da manhã, desde que caminho pegar para chegar até o trabalho. A vida é feita de escolhas e nesse caso não é diferente. Essa escolha sobre o destino da nossa alma também é importante. Há dois caminhos então, dois estilos de vida, um guiado pelo Espírito, outro guiado pelas vontades da carne. Ambos estão certos, na minha opinião. O problema é que os dois levam a resultados completamente diferentes. Então dizer que há um caminho certo e um caminho errado é errado. Os dois caminhos são certos, porém os dois caminhos vão levar a destinos diferentes. Imaginemos, por exemplo, se nós estamos em Brasília, central do Brasil, e nós queremos ir para o extremo norte, e a gente pega a estrada sentido sul. Nós vamos parar em um extremo do Brasil. A direção, né, a ideia é chegar a um extremo do Brasil, e nós chegaremos ao extremo do Brasil. Só que chegaremos a um lugar que nós não tínhamos programado estar. Não era exatamente o lugar que a gente queria estar, porque nós escolhemos uma direção errada, pegamos o caminho errado. Todos os dois caminhos levavam ou levam
a um extremo do Brasil, um no extremo norte, o outro no extremo sul. Mas se nós pegarmos a estrada errada, o destino também será errado. A mesma regra se aplica com a sua vida espiritual. Se você pegar o caminho espiritual errado, você vai chegar também ao destino. Talvez não seja o destino que você espere, talvez não seja o destino que você queira. Eu já disse aqui que o corpo é simplesmente a roupa da alma. O corpo padece e morre, a alma não. A alma tem um destino, a alma é feita para sobreviver. Deus criou o ser humano e soprou em nós o espírito de vida. Esse espírito, essa alma, isso não vai cessar, ela não para, ela vai continuar depois que esse corpo já não suportar mais viver. Então, o maior presente de Deus para a humanidade é a salvação. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos direito à salvação. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. O segundo maior presente de Deus é o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Eu escolho que caminho quero seguir. Eu quero ir para um extremo do Brasil. Eu posso escolher se eu quero ir para o norte ou se eu quero ir para o sul. Deus também nos dá essa escolha. E é uma escolha de muita responsabilidade. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todo mundo, para dar o direito a todo aquele que quiser ser salvo, ser salvo. Ele não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém a ser salvo, Deus nos permite escolher. É um grande presente que Deus nos deu. Deus não nos fez robôs, né, onde você ajusta o programa do robô, o robô executa certas funções. Não, nós somos seres humanos, dotados de desejos, dotados de escolhas, dotados de capacidade para escolher. E também a gente costuma dizer que Deus condena o pecador. Não, na verdade, Deus não condena o pecador. Deus meio que dá a pena, mas nós mesmos condenamos, dependendo do caminho que nós escolhemos. O caminho, a escolha é aberta para todo mundo pode escolher livremente. Então você precisa escolher sabiamente, não é uma coisa forçada, é uma coisa que você escolhe como você quiser. Porque são as minhas escolhas e as suas escolhas que vão determinar o destino da nossa alma. As escolhas que eu faço hoje. Deus tem um padrão e desse padrão que nós vamos falar um pouquinho. Se você se ingressa numa faculdade, em qualquer lugar do mundo, essa faculdade ela tem um padrão a ser seguido. Se você não segue o padrão dessa faculdade, você vai ser reprovado. Deus tem o seu padrão de vida. E aqueles que escolhem livremente não seguir o padrão de vida de Deus, eles não se enquadram nos planos de Deus. Eles também não serão aprovados por Deus. Por isso é uma questão de escolha. Deus não quer obrigar ninguém a fazer coisa alguma. Nem mesmo ir para o céu. A escolha é de cada um de nós. Então nós escolhemos isso. Paulo começa esse capítulo 8 da carta que ele escreveu à igreja que estava em Roma, dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de nós darmos aleluias e glórias a Deus, porque não há condenação para aqueles que querem viver segundo Cristo. Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Cristo, e por favor, entenda, crer aqui não basta saber que ele existe. Esse crer envolve muitas coisas. Esse crer envolve aceitá-lo, envolve obedecê-lo, envolve cumprir os seus princípios e viver de acordo com os seus mandamentos. E já a gente vai ver um texto que vai dizer o porquê disso. Então Jesus nos livrou a humanidade da condenação, livrou aqueles que querem segui-lo e obedecê-lo e querem guardar os seus mandamentos da condenação. E eu vou dar um passo atrás para esmiuçar bem essa questão da salvação. Por que nós precisamos ser livres da condenação? Que condenação é essa? O próprio Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Então, todo mundo pecou. Eu, você, toda a humanidade pecou e vive em pecado. Fora do padrão de Deus. E só Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo, é que nós vamos poder chegar nesse padrão de Deus. Viver de acordo com esse padrão de Deus. Porque Cristo vai justificar os nossos pecados. Ele vai explicar os nossos pecados. Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele vai ser o nosso advogado dizendo, esse ser humano pecou, mas ele merece ser salvo por causa disso, por causa do meu amor, por causa da minha morte, porque ele aceitou o meu sacrifício na cruz e ele escolheu viver de acordo com os princípios que eu determinei que eles devessem viver. Deus tem um padrão
para que a nossa alma possa chegar no céu. Nós precisamos viver de acordo com o padrão dele. É uma escolha. Você escolhe se quer o padrão de Deus. Não é obrigado. Mas Deus nos dá essa liberdade de escolher. Por que a minha alma precisa ir para o céu? Talvez você se pergunte. Há apenas dois destinos para a sua alma. O destino para a alma do ser humano é o céu ou o inferno. Para o céu irão as almas que viverem dentro do padrão de Deus, que serão aprovadas por Deus. E aqueles que não querem viver obedecendo a Deus, obedecendo às regras de Deus, esses estão condenados ao inferno. Não há outro destino, não há um terceiro destino, não há uma terceira opção. O céu ou o inferno. De novo, o que Paulo está explicando e nos convidando é andar segundo o Espírito, andar segundo a palavra de Deus, andar segundo o padrão de vida que Deus quer. O céu é o lugar de descanso, é a recompensa. O inferno é o lugar da punição, é o lugar do sofrimento, é o lugar da dor. Cabe a você escolher qual destino a sua alma vai ter. Paulo, nesse texto, está nos convidando a escolher que destino a nossa alma vai ter. Há um padrão de vida que Deus espera que nós vivamos. E é diferente do padrão de vida do mundo, daquelas pessoas que não querem obedecer a Deus. Então, se você quiser obedecer a Deus, quiser a sua salvação, quiser Deus presente na sua vida todos os dias, te confortando nos momentos de dificuldade, acalentando a sua alma, porque é isso que Deus faz. Deus não promete riqueza, Deus não promete bens materiais, Deus promete a salvação eterna. E é bom fazer essa distinção. Porque Deus, o convite de Cristo para cada um de nós, não é prosperidade, não é venha e eu vou te fazer vencedor, rico, feliz. Não é nada disso. Deus não fala de coisas materiais. Deus fala daquilo que é espiritual. Nós somos vencedores, nós somos ricos espiritualmente. Alguém pode seguir a Deus e ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Perfeitamente. Mas não é uma regra. Não é? Então o convite de Cristo, e às vezes isso é mal entendido, não é para que você tenha uma vida de fartura, uma vida de riquezas aqui, mas é uma vida de prosperidade pós-morte. É lógico que aqueles que vivem segundo Cristo existe um conforto. A própria ciência já tem comprovado que as pessoas que têm fé se recuperam melhor de doenças terminais até. E porque Cristo nos dá essa esperança. Irmãos, o que a gente quer é viver com esperança. Um dos primeiros versículos que nós lemos fala que a gente precisamos de ter paz. Todo dia você acorda de manhã e sai da sua cama querendo uma coisa. Você quer ser feliz, você quer ter paz, você quer poder viver sua vida em tranquilidade, você quer ser livre de perigos. Jesus gera em nós essa paz que nós buscamos. Jesus gera em nós esse conforto, esse alento que a nossa alma busca. Porque Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida os libertou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação porque Cristo perdoou. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser obedecer a palavra de Deus, Cristo vai perdoar, Cristo vai abonar os erros, vai abonar os pecados. Então o texto quer dizer que não há condenação para você, que já obedece a Cristo e busca viver de acordo com a vontade desse Cristo. Porque Ele pagou o preço pelo meu perdão, Ele pagou o preço pelo seu perdão. Então, nós não temos mais que cumprir os desejos da natureza humana. Olha o que o versículo 4 diz. De modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Porque a exigência da lei é o derramamento de sangue para a remissão de pecados. Ou chegou um ponto que não havia mais condições, a humanidade havia caminhado rumo à perdição. Aliás, a humanidade continua caminhando rumo à perdição, continua fazendo escolhas erradas, continua se afastando de Deus. E isso é algo sério. Nesse momento de isolamento, nesse momento que você tem mais tempo para pensar, pense na sua vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Você tem um relacionamento com Deus? Você frequenta uma igreja ou só frequenta uma igreja? Porque mais do que frequentar a igreja, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Cristo. O versículo 5 nos diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. De novo, é um estilo de vida. É o estilo de vida que você pode escolher e que deve escolher viver. Aqueles que são dominados pela natureza humana, ou seja, aquele desejo pelas coisas pecaminosas, eles são dominados por elas. E aqueles que são dominados pelo Espírito Santo têm um estilo de vida diferente. Por que a gente tem que ter um estilo de vida diferente? Porque Deus é diferente.
porque Deus espera que nós sejamos diferentes, porque Deus espera que nós façamos coisas diferentes, vivamos uma maneira de vida diferente daquela que a gente vinha vivendo, daquele estilo que a gente caminhava antes. Deus espera que a nossa vida seja guiada por Ele. Jesus Cristo morreu para salvar a cada um de nós. E a escolha é nossa. A escolha depende de você. São dois caminhos e cada um de nós escolhe qual caminho quer seguir, que direção quer ir, que direção caminhar, que direção andar. Paulo, escrevendo essa carta, ele determina que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já escolheu Cristo? Você caminha com Cristo? Talvez você não é de frequentar a igreja, nunca foi uma igreja, talvez você não gosta de religião, mas você precisa experimentar Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus Cristo e ver como Cristo pode transformar a sua história. Talvez você seja já um frequentador de igreja, alguém que está lá dominicalmente, mas tem vivido uma vida espiritual apática, sem vida. É mais um compromisso na sua agenda de estar na igreja, de ir à igreja, algumas vezes por mês. Mas Deus espera de cada um de nós mais do que isso. Ele espera um envolvimento, Ele espera um compromisso, Ele espera uma participação. Ele espera que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo. Como que nós vamos conseguir ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo? A partir do momento que nós rendemos a nossa vida a Ele, a partir do momento que nós estudamos a palavra dEle e, sobretudo, mais do que estudar, mais do que ler, nós precisamos obedecer aos princípios de Deus. Deus estabeleceu um padrão de santidade, um padrão de pureza, um padrão longe do pecado para pessoas pecadoras, porque todos nós temos pecados. Não há ninguém no mundo que não tenha pecado. Aqueles que escolheram Jesus Cristo lhes dá o direito ao perdão. Aqueles que buscam viver de acordo com seus princípios. Descubra mais sobre Jesus Cristo. Viva mais dentro do padrão de Deus. Deus tem algo especial, Deus tem algo melhor para você e para a sua vida. Creia nele e viva de acordo com a vontade dele. Que ele te abençoe, que você tenha uma semana super abençoada na presença desse Deus.